escreveu João. É um evangelho maravilhoso que fala a respeito do Filho de Deus. João, o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, o apóstolo que mais falou a respeito do amor de Deus e que mais mencionou também a respeito do amor fraterno ou o amor entre irmãos, amor entre a igreja de Jesus. E João, queridos irmãos, ele começa o seu livro. João foi autor de 5 livros no Novo Testamento, sendo eles o Evangelho, as 3 epístolas e também o livro do Apocalipse. Inclusive nós começamos na quinta-feira o estudo do livro do Apocalipse no culto de doutrina. E queridos irmãos, João escreveu este evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas de salvação, boas notícias. É como a gente recebeu uma carta e quando abre a carta tem lá uma notícia que nós estamos milionários. É uma boa notícia, sim ou não? Claro que a boa notícia do evangelho é que nós nos tornamos milionários, bilionários, trilionários. Não dá para mensurar aqui a grandeza e a riqueza da verdade revelada no evangelho de João, queridos irmãos, em palavras humanas. Porque João mesmo não encontrou palavras para descrever a imensidão, a largura e a profundidade, a altura do amor de Deus. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não podendo aí mensurar, não encontrando palavras para expressar este amor de Deus pela humanidade. E João, ele traz para nós uma revelação a respeito da filiação ou da adoção. Quem aqui sabe o que é adoção? Quem sabe o que é adoção? Quem conhece alguém que já foi adotado, alguém que adotou alguém, né? Nós temos, por exemplo, claro que no Brasil isso infelizmente ainda é bastante difícil, muitas pessoas estão na fila de adoção há muito tempo. Acreditamos que até deveria ser algo mais simples do que é hoje, né? Não simplista, mas mais simples do que é hoje. E queridos irmãos, porque há muitas crianças abandonadas, há muitas crianças aí que são deixadas na maternidade, outras são deixadas com vizinhos, parentes, ou até às vezes infelizmente na rua, né? Nós já tivemos casos, inclusive aqui em Osasco recentemente, de uma criança que foi achada num bueiro, porque infelizmente a mãe acabou de ter a criança da maternidade, chegou na rua, jogou a criança no bueiro. Meus queridos irmãos, é uma triste realidade do nosso país. Agora, graças a Deus que em linhas ou em termos espirituais, nós fomos adotados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia Sagrada fala que nós não éramos povo de Deus, muito pelo contrário. Paulo diz que nós éramos filhos da ira, nós éramos condenados por conta da nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Porque diz Romanos capítulo 3, versículo 23, 24, que todos pecaram, todos se afastaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que todos, meus queridos irmãos, estávamos propensos ao pecado, estávamos nas mãos do diabo. Essa é a verdade. Eu e você estávamos nas mãos do diabo. O diabo fazia o que queria conosco. O diabo nos escravizava, o diabo nos oprimia, o diabo nos culpava, o diabo acusava a nossa mente a respeito dos nossos pecados. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os que eram os seus não receberam, mas teve um povo que recebeu esse Senhor Jesus. Teve um povo que quando ouviu esta palavra de Jesus, palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, este povo respondeu positivamente à mensagem do Evangelho. Esta palavra convenceu este povo, esta palavra trouxe entendimento, esclareceu a mente deste povo. E a Bíblia diz que a todos, observe, a todos
todos quantos o receberam. E nós entendemos a eleição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos eleitos nele, eleitos no amado, glória a Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, segundo o conselho e presciência de Deus. Nós fomos elegidos pela graça salvadora e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém glorifica a Deus porque Deus te escolheu ou não? Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. A irmã Adriana, por exemplo, foi adotada com quanto tempo, irmã Adriana? Recém-nascida. A irmã Adriana foi adotada por uma família e tinha o documento de adoção, ou tem o documento de adoção, né? Aquele documento de adoção passava para aquele casal que a adotou todos os direitos e todos os deveres e responsabilidades. A partir daquele momento, aquele casal que adotou a irmã Adriana passou a ser responsável por ela. De ano em ano tinha que ir ao juiz, era isso? De ano em ano tinha que ir ao juiz para que o juiz visse como é que estava a criança, se estava sendo bem cuidado, se estava, enfim. Mas os pais agora têm um documento de adoção, e a partir desse momento ela passou a ser filha legal daquele casal. Quem está entendendo, diga amém. Legalmente é concedido este direito, legalmente é concedido por documentação, registrado em cartório, que a partir daquele momento aquela criança é filha daquele casal. Claro, não filha de sangue, mas filha por adoção, e passa a ter o mesmo direito dos outros, passa, meus queridos irmãos, a ser tratada como os outros, passa a viver como os outros filhos da casa. Veja o que aconteceu conosco. Nós não éramos filhos, nós éramos escravos, mas o Senhor Jesus foi no mercado de escravos, onde o diabo nos oprimia, e o Senhor Jesus Cristo olhou para nós, e não porque nós éramos bonitos, não porque nós éramos santos, não porque nós éramos limpinhos, não porque nós éramos, meus queridos irmãos, um xodozinho de Jesus, não, mas por causa do amor de Deus, o amor incondicional, porque quando Deus olhou para você, quando Deus olhou para mim, Ele viu os nossos pecados, mas Ele viu também o seu grande amor, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, por nós, por toda a humanidade. Deus não te salvou porque você é dizimista, Deus não me salvou porque eu sou ofertante, Deus não nos salvou porque nós somos bonzinhos e fazemos bem às pessoas, dando cestas básicas e ajudando o próximo. Não, Deus nos salvou por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida, Ele foi no mercado de escravos e nos comprou, aleluia. Mas Ele não nos comprou para sermos seus escravos, Ele nos comprou com sangue para sermos filhos de Deus, para termos direito à herança celestial. Glorifique a Deus porque você não é escravo, glorifique a Deus porque agora nós somos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus através do amor do Pai. A Bíblia diz que o amor do Pai é tão grande que Ele ama os seus filhos em todo o mundo. E aí vem o hino da harpa e pergunta: oh, porque Jesus me ama, mas a ti também, pois deseja te salvar. Olha a nossa situação antes, ó. Longe do Senhor andava, aonde? Nos caminhos. Por Jesus eu nem perguntava, por Jesus eu não perguntava, nem queria. Tinha gente aqui que tinha raiva,
Mas olha o que o Senhor fez. Você consegue explicar porque Ele te ama? Aí vai a mensagem aos pecadores: mas a ti também te chama. Nos tornamos filhos de Deus através da misericórdia. E a misericórdia a graça de Deus é um favor a quem não merece. Nós não merecemos, nós não estamos aqui por causa dos nossos próprios méritos, porque a Bíblia diz que a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Eu não tenho como me salvar, nenhum aqui pode se salvar pelas suas boas obras. Ninguém aqui será salvo porque frequenta a igreja. Ninguém aqui será salvo porque toma ceia uma vez por mês. Ninguém aqui será salvo porque deposita o seu dízimo, seja na conta bancária ou no cofre da igreja. Ninguém aqui será salvo porque de repente faz alguma coisa aqui, faz alguma coisa ali. Nós somos salvos porque Jesus Cristo nos amou incondicionalmente. Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia de nós. Nós somos salvos porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário para nos remir de todos os nossos pecados, e na pessoa bendita de Jesus Cristo sermos uma nova criatura. Deus teve misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia, nós estaríamos perdidos. Diz a Bíblia que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Deus teve misericórdia, Jesus teve misericórdia de Dimas. Dimas não fez nada para ser salvo, assim como eu também não fiz nada para ser salvo. Você não fez nada para ser salvo. Dimas olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas como é que pode alguém pedir o saldo positivo de algo que nunca depositou? Ele nunca fez nada para dizer: ó Senhor, eu quero entrar no céu. Na verdade ele foi um ladrão, ele foi um homem digno de morte, e ele reconheceu isso. Ele disse: nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele reconheceu que ele merecia a morte, ele reconheceu que ele merecia a condenação, assim como os pecadores que se arrependeram de seus pecados reconhecem que merece a morte. Nós não merecemos a salvação não, irmãos. Nós não merecemos ir para o céu não. Nós merecemos a condenação, porque nós somos ruins, a nossa mente é perversa, os nossos olhos não se fartam de ver, e os nossos ouvidos não se fartam de ouvir, e a nossa língua não se farta de falar maldades. Nós somos ruins por natureza. O ser humano tem a natureza corrompida. O ser humano tem sim a natureza pecaminosa. Não precisa ninguém ensinar alguém a mentir, isso já faz parte da natureza do ser humano. Não precisa ninguém ensinar a ser violento, basta mexer com a pessoa que você vai ver a violência que está no coração dela. Não precisa ninguém ensinar a fazer maldades, isso está intrínseco na natureza humana. O ser humano é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso e enganoso. É por causa disso que Jesus disse: vocês precisam nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem não nasce de novo continua maldoso, continua fofoqueiro, continua mentiroso, adúltero, perverso. Quem não nasce de novo continua fazendo maldades. Quem não nasce de novo continua agressivo, agressiva. Quem não nasce de novo continua adúltero, fornicador. Quem não nasce de novo continua a viver uma vida de pecados, mas aquele que é nascido do Espírito tem uma nova vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque a roupa do pecado, os trapos de imundícia foram despojados e lançados para fora do arraial, através de Cristo Jesus, e pela sua misericórdia Ele nos gerou de novo para uma herança incorruptível.
e que não se pode murchar, reservada para nós lá nos céus. Nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Diga: misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de você, hein? Olha a boa notícia: Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia da igreja. Deus teve misericórdia, porque a ira de Deus se acende contra nós todos os dias, mas a Bíblia diz que as misericórdias são renovadas. Nesta manhã Deus está renovando as suas misericórdias. Nesta manhã Deus está dizendo para nós, que está dando a nós mais uma oportunidade para vivermos no caminho da graça, no caminho da eternidade, no caminho da santificação, no caminho da pureza. Deus está dizendo: eu não te adotei para você voltar para o pecado, eu não te adotei para você viver a vida da maneira que você quer, eu não te adotei para você voltar à escravidão. Você é adotado para ser filho. Você e eu, todos nós somos adotados para vivermos a vida de príncipe e princesa de Deus. Deus é rei, nós somos príncipes em Cristo Jesus. Acontece que infelizmente algumas pessoas não querem a vida de príncipe. Acontece que infelizmente algumas pessoas não querem essa vida de princesa, porque querem voltar para a escravidão do pecado. Algumas pessoas infelizmente ainda querem voltar para a lama de onde saíram. A Bíblia Sagrada diz que aquele que rejeita a graça de Deus, e aqui nós entendemos que a graça pode sim ser resistida, e alguém pode sim apostatar da fé. A Bíblia diz que aquele que volta ao pecado é como a porca lavada que voltou para o lamaçal. É como o cão que voltou e comeu o próprio vômito. É uma palavra forte, é uma expressão muito forte, e algumas pessoas podem dizer: nossa, pastor, uma hora dessa falando isso. É a Bíblia Sagrada que fala. Aquelas pessoas que voltam para o pecado é como uma porca que foi tirada da lama, foi lavada, mas não adianta. Você lava o porquinho, pode passar até talquinho, solta ele para ver onde ele vai. Ele vai para onde? É por isso que Jesus disse: não deis as coisas santas aos cães, e nem deitei as pérolas aos porcos. Aquele que tem natureza de porco, infelizmente não vai se consertar, meus queridos irmãos, porque o prazer dele é o pecado. Aquele que tem a natureza pecaminosa, você pode trazer ele para a igreja, você pode pregar, você pode fazer o que for, mas ele ainda não se decidiu em ser formado e purificado. É por isso que o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Éramos como porquinhos na lama, mas Jesus Cristo nos transformou em ovelhas do pasto de Jesus. Ovelhas cuidadas, lavadas, pastoreadas, redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Alguém glorifica a Deus aqui, porque com a remissão dos nossos pecados, hoje nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus, quem glorifica Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 8, versículo 17, ouça o que diz: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Se nós somos filhos, quem é filho aí diz amém. Quem é filho aí diz glória a Deus. Se nós somos filhos, observe, se somos. Algumas pessoas dizem que são e não são. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que é filho obedece às regras da casa. Aquele que é filho respeita e honra o pai. Aquele que é filho, ainda meus queridos irmãos, que seja um filho adotado,
mas aquela criança vai convivendo com a família e vai pegando os trejeitos, o modo de falar, a criação, os costumes. É a mesma coisa como se fosse um filho de sangue. Por quê? Porque foi criado naquele ambiente, aprendeu com aquela família, aprendeu com aquele casal, aprendeu os mesmos costumes, a hora de levantar, a hora de dormir, o jeito de arrumar a casa, o tempero, é a influência. Você está entendendo? Quem é filho de Deus vai convivendo com Deus, vai convivendo com Jesus, vai convivendo com o Espírito Santo, vai convivendo com os irmãos e vai pegando. Não é um jeito de evangélico não, porque muita gente até aprende a ser evangélico, mas não é filho de Deus. Algumas pessoas até aprendem a falar o evangeliquez, né? E aí varão, varoa, vaso, isso aí são palavras que as pessoas aprendem. Mas queridos irmãos, somente fala as palavras de Deus quem é filho de Deus. Você pode até ter aprendido o evangeliquez, o pentecostês ou qualquer coisa desse sentido, mas se não aprender a linguagem do amor, se não aprender a linguagem de Jesus, se não aprender a linguagem da verdade, nós não somos filhos de Deus. Aquele que é filho obedece a palavra de Deus e se parece com o seu pai, se parece com o pai. Algumas pessoas que me conhecem e conheceu o meu pai, que já faleceu, vai fazer 13 anos esse ano, 13 anos. Algumas pessoas que olham para mim e conhecem o meu pai dizem, é a cara do seu pai, é a mesma coisa de ver o seu pai. Até o jeito de andar o pessoal diz que é o mesmo jeito que meu pai tinha, né? O filho se parece com o pai. Eu estou cansado de pessoas, claro, cansado no bom sentido, irmãos, de pessoas que olham para o meu filho pequeno e dizem, é a cara do pai. É a mesma coisa. O irmão, esse dia o irmão falou assim, parece que pegaram o rosto do pastor e jogaram no menino, né? É a mesma coisa, meus queridos irmãos, porque é filho, você está entendendo? É filho, e filho se parece com o pai. Mas espera aí, pastor, e quem é adotado? Aí entenda, a adoção em Cristo Jesus nos tornou semelhantes ao Senhor, porque Paulo disse, sede imitadores de Deus, como filhos amados. O filho de Deus se parece com o pai, não no sentido físico e estético, mas nas características. O filho de Deus é amoroso porque Deus é amoroso. O filho de Deus perdoa porque Deus perdoa. O filho de Deus ama porque Deus ama. O filho de Deus é santo porque Deus é santo. O filho de Deus é humilde porque Jesus é humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí tem a pergunta para nós, quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus em nós? Elas conseguem enxergar Jesus nos nossos atos? Elas conseguem enxergar Jesus em nossas palavras? Ou será que nós batemos no peito e dizemos nós somos evangélicos, mas no nosso comportamento e no nosso viver diário nós não parecemos nada com Jesus? Algumas pessoas olham para alguns crentes e dizem, Deus me livre de ser crente igual fulano. É sinal que esta pessoa não está nada parecido com Jesus, porque Jesus estendeu as mãos aos necessitados, Jesus perdoou os pecadores e Jesus levou de volta ao reino de Deus as pessoas que aqui se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas sem reservas, corpo, alma e espírito ao Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós parecemos com Ele. Nós temos que parecer com Deus, nós temos que imitar Jesus, nós temos que pensar, Jesus faria isso? Como agiria Jesus no meu lugar? Como Jesus reagiria? Esse deve ser o nosso pensamento. Eu quero em nome de Jesus entregar para vocês o finalzinho dessa palavra. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Observe, tudo que é do Pai é nosso. Eu vou repetir para você, tudo que é do Pai é nosso. Ainda bem que saiu um glória a Deus aqui. Ainda bem. Você sabia que tem alguns filhos que não sabem nem o seu direito na casa de Deus? Tem alguns filhos que se comportam como se fossem escravos. Eu vou lá na ceia hoje porque eu tenho que ir. Obrigação, é um peso. Eu não queria ir, mas eu
tenho que ir, porque eu tenho medo de Deus me castigar. A mentalidade do escravo, ele tem medo do chicote. O escravo tem medo de o chicote estralar nas costas dele, por isso ele faz. O escravo não faz nada com alegria, o escravo faz com medo, com pavor, com receio. O filho não, o filho faz com alegria. O filho faz porque tem prazer. O filho faz porque tudo que é do pai é dele. A casa é do pai, mas é minha também. Eu vou cuidar da casa porque é a casa do meu pai. Eu vou cuidar da obra porque é a obra do meu pai. E a obra do meu pai indo bem, eu vou também porque eu sou herdeiro. Aleluia! Se calabassuri cama lamanai. Oh, glória a Deus! Alguém glorifica Jesus como filho, como filho, como filho. Não se sinta na obrigação de dar glória. Faça isso apenas se você tiver prazer, alegria. O escravo trabalha e trabalha de cara feia. O escravo às vezes não abre nem a boca, leva a chicotada, faz aquela cara feia e empurra a carroça, seja lá o que for, porque ele é escravo. Ele nasceu escravo, ele sabe que ele vai morrer escravo. Mas o filho não. Eu lembro, meus queridos irmãos, que eu sou caçula lá em casa, e quando pequeno eu sempre ia trabalhar com meu pai. Eu ia acompanhando ele no trabalho, e eu me lembro que teve um tempo que meu pai estava muito enfermo, foi aposentado por invalidez, e ele foi trabalhar de engraxate de sapato lá no centro de São Paulo, lá na rua Washington Luiz. E eu me lembro que ele tinha uma cadeira de engraxate de sapato, de engraxar sapato, e ele engraxava o sapato do pessoal das delegacias, policiais, enfim, os delegados, né, aquele pessoal, e eu ia trabalhar com ele, e meu pai me ensinou a engraxar sapato. Então eu tinha meu banquinho, tinha minha caixinha, tinha as minhas graxas, tinha a minha escovinha de ilustrar o sapato, e eu fazia aquilo com tanta alegria, irmãos. Eu não fazia aquilo pensando em ganhar dinheiro, porque eu era apenas uma criança, claro, mas eu olhava meu pai engraxando o sapato e eu queria engraxar também. Eu olhava meu pai dirigindo, ele tinha um Fusquinha e eu queria dirigir o Fusquinha também. Enfim, tudo que meu pai fazia eu queria fazer igual, eu queria imitar, porque, queridos irmãos, é aquele sentimento de criança. A gente quer ser igual ao pai, a mocinha quer ser igual à mãe, quer colocar, de vez em quando o meu pequenininho sai em casa, pega o sapato da gente, já coloca nos pés e sai com aqueles pés de pato no meio da casa andando, porque eles olham a gente, eles reparam a gente colocando uma roupa, colocando uma gravata, colocando um terno, e eles querem colocar também. Isso é influência de pai para filho. Nós passamos os bons costumes para os nossos filhos, nós passamos os nossos valores para os nossos filhos, e eles fazem com total alegria, porque sabem, tudo que é do meu pai é meu também. Quando meu pai partir, essa casa vai ficar para nós, então nós temos que cuidar dela. É isso, essa é a mentalidade do filho. Eu vou cuidar das coisas do meu pai, eu vou cuidar das coisas da minha mãe. Ninguém mexe aqui porque é da minha mãe. Não é assim a criança quando é pequenininha, não, é da minha mãe, tira a mão, não pode pegar, é da minha mãe, porque tem esse sentimento de filho. Filho pensa assim, filho olha para a casa de Deus, eu vou cuidar da casa, porque é a casa do meu pai. Eu vou ajudar a limpar a igreja, porque é a casa do meu pai. Eu vou ajudar a zelar, eu vou ajudar a organizar, eu vou ajudar a deixar tudo direitinho, eu vou ajudar a ganhar almas, porque tudo isso faz parte dos negócios do meu pai. E Jesus Cristo, com 12 anos de idade, estava no templo, e quando os pais chegaram e perguntaram: o que você está fazendo aqui, menino? Ele respondeu: me convém cuidar dos negócios do meu pai. Aleluia. Eu estou aqui tratando dos negócios do pai. O filho sabe que tudo que é do pai é dele. Se essa obra for bem, quem será abençoado somos nós. Um filho de Deus nunca vai torcer para a obra de Deus dar errado.
Um filho de Deus nunca vai torcer contra para dizer: está vendo aí? Eu disse que ia dar errado. Um filho de Deus não tem esse pensamento. O filho de Deus tem um pensamento: quando todos são abençoados, eu sou também. Quando todos estão felizes, eu estou também. Quando todos estão alegres, eu estou também. A sua vitória é a minha vitória é a sua vitória. Chora com os que choram, se alegram com os que se alegram. O filho se alegra quando os irmãos são honrados. Mas observe, o filho pródigo saiu, foi um erro muito grande, pediu parte da herança, saiu. Quando ele volta, os empregados se alegram e o filho mais velho ficou de cara feia. Esse não deve ser o nosso comportamento. Quando volta alguém para a igreja, nós temos que jubilar, nós temos que nos alegrar, glorificar a Deus. Porque o pai disse: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja, empregado festejando e o filho mais velho emburrado na porta: não vou entrar, não vou. Como é que pode, pai? Eu tantos anos aqui, nunca arredei o pé da tua fazenda, o Senhor nunca me deu um cabrito. Está vendo? Essa é a mentalidade de alguns na igreja. Eu estou aqui há tanto tempo, nunca tive nada. Desculpe, irmãos, essa mentalidade não é de filho. Você está pensando como escravo, e Deus não te chamou para ser escravo. O pai pega no ombro do filho e diz: meu filho, dá uma olhada aqui, ó. Ele mostra o horizonte, a fazenda grande, boi, vaca, camelo, jumento, tudo tinha lá, aquele pomar, aquela coisa linda, as árvores, a horta, tudo, os porquinhos, galinha, pato, marreco, peru, seja lá o que for. Ele mostra tudo aquilo ali para o filho e diz: meu filho, tudo que é meu é seu, meu filho. Você está reclamando por um cabrito, a fazenda é toda sua, você está reclamando por um cabrito. Você está entendendo, irmão? Às vezes a gente reclama: mas eu não tenho oportunidade. Você parou para pensar, meu irmão? Tudo que é de Deus é nosso, tudo que é do Pai é nosso. Esse sol que brilha lá fora foi feito para nós, igreja. Esse ar que nós estamos respirando, ó, gostoso, é para nós, igreja. Esta água fresquinha é para nós, esta ceia é para nós, não porque nós merecemos, mas porque Jesus comprou para nós. É meu, Jesus comprou, foi meu pai que comprou, aleluia. Oriba lá, mastere, clama, glória a Deus. Saia daqui com a mentalidade de filho e não de escravo. Não faça as coisas de cara feia. Não façamos as coisas chutando pedra. Não vamos fazer as coisas por obrigação. Vamos fazer as coisas de Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Glorificar a Deus com alegria. Hoje nós estamos aqui fazendo menção da morte, do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E lembrar que hoje eu sou filho porque Ele me comprou. Eis a mesa preparada. Quando vocês olham essa mesa, vocês lembram de quê? Vocês lembram de quê? Do dia que Jesus abriu as nossas algemas e nos libertou? Do dia que Ele nos tirou lá do Egito para a terra prometida? Você pode se lembrar do dia que algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expirou, todo laço caiu, hoje sou feliz. Vivo, canto, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar.
achar as algemas já cairão. Hoje livre sigo a Cristo, meu Salvador. Que Deus abençoe você. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Quem é filho de Deus diz amém. Quem é filho de Deus diz glória a Deus. Então tá bom, Deus abençoe. Vamos nos comportar como filhos, né, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe a igreja. Fica com esta mensagem de Deus. Fica com esta mensagem no nome de Jesus Cristo. Você recebe a mensagem de Deus? Estamos iniciando 2021 e precisamos ter a mentalidade de filhos e não de escravos. Infelizmente há pessoas que estão na igreja não porque amam a Deus, mas porque têm medo do inferno. Algumas pessoas dizem: não, eu vou lá fazer porque você já sabe, né? Se eu não fizer, Deus pesa a mão. Pessoas que têm medo de Deus, pessoas que se comportam como se fossem escravas. Eu vou lá fazer porque senão Deus vai me castigar. Eu vou lá para a ceia porque senão, misericórdia, o ano vai ser ruim para mim. Não, irmãos, essa é mentalidade de escravo. Que tem pessoas que infelizmente acham que Deus é aquele déspota, aquele ditador, parece o ditador norte-coreano com um chicote na mão. Se você não fizer, eu te mato. Se você não fizer, eu ponho você no leito. Não, a Bíblia Sagrada diz que 2 filhos, o pai falou: vai cuidar dos meus negócios na fazenda. Um diz: eu vou, e não foi. O outro disse: eu não vou não, mas depois ele se arrependeu e foi. O pai se alegrou com aquele que disse que não ia, não porque disse que não ia, mas porque depois ele se arrependeu e ele falou: quer saber, eu vou lá sim, porque meu pai está precisando da minha ajuda e eu vou ajudar. Faça tudo com alegria, viu, irmãos? Se for para tomar ceia aqui por obrigação, não venha não, fique em casa, que senão você vai perder seu tempo. Se for para vir para o culto e ficar emburrado na igreja, né? É o jeito de falar. Algumas pessoas vêm e ficam cara fechada. Eu não queria ir. E não adianta não, meus irmãos. Quando eu era adolescente, minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Eu dizia: eu vou, mas eu vou dormir. Mas vai. E aí eu ficava dormindo o culto inteiro. Não adiantava nada. Não ouvia pregação, não fazia nada. Ficava lá porque eu me sentia na obrigação de ir. Quem está entendendo? Algumas pessoas se sentem na obrigação de estar aqui. Ninguém é obrigado a estar aqui não, irmãos. Ninguém é obrigado a cantar, ninguém é obrigado a abrir culto, ninguém é obrigado a pregar, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta, você não é obrigado nem estar aqui se quiser. Ninguém é obrigado nem ser crente, porque no céu não vai entrar ninguém obrigado. Ô Senhor, quem são esses aí? Esses aí são os que eu amarrei lá embaixo e trouxe para cá. Não, irmão. Não vai ninguém amarrado não. Ninguém vai contra a própria vontade. Se o céu fosse um lugar para ir contra a própria vontade, não seria céu, seria inferno. É ou não é? A pior coisa é uma pessoa morar onde não quer. A pior coisa é uma pessoa conviver com alguém que ela não deseja. Sim ou não? Isso não é céu, isso é inferno. O céu, nós não vamos para lá por causa de rua de ouro. Nós vamos para lá porque o Pai está lá. Eu pelo menos eu quero ir para lá, ainda que não tenha rua de ouro, mas o Pai está lá. Eu quero ir para o céu porque lá tem ouro. Deixa de ser materialista, deixa de ser cobiçoso, avarento. Tem gente que está tão atrás de riqueza que não, eu vou lá para o céu, de repente eu ganho umas barras de ouro. Isso é mentalidade de filho, isso é mentalidade de ladrão. Só quer ir para o céu por causa de riqueza. Não, o céu é um lugar espiritual, um lugar de delícia sem igual, um lugar de paz e um lugar de desfrutarmos da presença gloriosa do nosso Pai. Aleluia. Eraço declama lamanai. Por que você quer ir para o céu, pastor? Porque meu Pai está lá, meu Jesus está lá.
Oh glória, meu Jesus está lá. Se dissessem para mim, Jesus está no inferno, então eu quero ir para lá. Se dissessem, você está entendendo que não é o local, mas é a presença de quem está lá? Você está entendendo que não é o local, se Jesus está aqui? Por que vocês vieram aqui? Porque Jesus está aqui. Porque Jesus se manifesta aqui, porque através do corpo a cabeça manda o comando para nós. Oh glória, aleluia, Ele é a cabeça pensa e manda o comando para o corpo. Ele está dirigindo esse culto, está mandando comando através da sua palavra, está tocando no seu coração para esse glória a Deus sair da sua boca. É tudo por Ele, é pelo Espírito de Deus. Salamacanda lamanaia. Oh glória! Levante a sua mão com a minha.